Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Tássius Veloso, muito boa noite, tudo bem? E aí, Débora, boa noite para você, boa noite, Nadédia, e boa noite, ouvintes da CBN, tudo Boa bom? noite, Tássius. Tudo certo. Me conta uma coisa, o GovBR, que é um sistema criado pelo governo federal para facilitar o acesso a serviços, né? Ele está dando conta Uhum. do recado, porque na verdade ele não é só para serviços da União, serviços estaduais, há um convênio, né? Acho que imagino que seja um convênio. Serviços estaduais, por exemplo, para acessar alguns serviços estaduais em São Paulo, o Detran, você tem que acionar, entrar pelo GovBR também. Exatamente. O gov.br, quando a gente puxa aqui da memória, ele surge lá em 2019, a primeira versão dele. A ideia era ter um login único, um serviço único para acesso à chamada e-cidadania, cidadania eletrônica. Na época, eu cheguei, Débora, a conversar, a entrevistar o secretário responsável por esse projeto. E a ideia era, com o tempo, trazer mais serviços, começou pelos federais, depois esses que você citou, estaduais e municipais. E hoje, o gov.br, ele é uma fortaleza do setor público brasileiro, porque com um login simples, você tem acesso a uma série de opções, uma série de ferramentas. Tanto que a gente traz esse assunto hoje por causa do Banco Central Protege Mais, que é a nova ferramenta do Banco Central para que os correntistas, né, os consumidores possam se cadastrar lá e bloquear a abertura de novas contas ou mudança de titularidade das suas contas enquanto essa função estiver ativada. Então, num primeiro momento, pô, é positivo, né? É segurança. Navegar na internet está muito difícil, é golpe a rodo. A gente vira e mexe fala disso aqui. Porém, me chamou a atenção que o Protege Mais, ele depende do login gov.br. E eu, pelo menos, pesquisando aqui, eu não encontrei outra opção além desse tipo de login vinculado ao CPF da pessoa. E a dúvida que fica é se essa tecnologia ela está dando conta do recado, conforme você mesma mencionou, porque vira e mexe dá problema. Vira e mexe, tem pessoas, cidadãos que reclamam nas redes sociais. Aí a gente, né, dever de ofício, vai lá pesquisar na plataforma da Undetector, que diz os serviços digitais fora do ar, gov.br aparece lá. Recentemente, isso tem coisa de talvez uns 2 meses, dentro do gov.br existe uma ferramenta muito interessante de assinatura digital. Você tem um documento, ela é gratuita, você tem um documento, você coloca lá e consegue assinar, e aquilo tem as validades legais previstas, todas elas. Mas não funcionava essa ferramenta, ela estava indisponível. No começo da semana, outra função que nós já tratamos aqui na CBN é a do consumidor.gov.br, que é da Secretaria Nacional do Consumidor, para registrar queixas contra as mais variadas empresas. Eu vira e mexe uso para companhias aéreas. A coisa estava meio capenga, assim, você fazia o login, mas não conseguia registrar a reclamação. Então, ao fim e ao cabo, tudo isso para dizer que, se o Brasil realmente quer ter um projeto de e-cidadania que depende do gov.br, a ponto de o Banco Central utilizar, a ponto da Secretaria do Consumidor utilizar, enfim, todo mundo começa a utilizar, é interessante, já está integrado, tem as ferramentas tecnológicas, a coisa tem que funcionar, né, Débora e Nadédia? Você tem que ter certeza de que aquele serviço público não vai te deixar na mão quando você precisar. E temos, não é um grande apagão, a gente não tem notícia de um grande apagão do Gov, mas vira e mexe tem um caso ou outro em que a coisa não está rodando direito, e numa dessas você pode deixar pessoas, cidadãos, sem acesso às mais variadas ferramentas.
Então, eu penso que é importante que a Secretaria de Governo Digital, já até mudou de nome a pasta, mas originalmente era esse, olhe para mais carinho com essa ferramenta, para essa ferramenta, e tenha certeza de que as coisas estão ali afinadas para que não saia do ar, para que não haja interrupção, para que não haja instabilidade. E só para fechar aqui no tempo que me cabe, lembrar o seguinte: o Brasil passa por uma digitalização brutal. Tem muito mais gente na internet do que fora dela. Mas ainda tem gente fora da internet. Então, como essas ferramentas e esses serviços eles vão ser disponibilizados para quem não tem o computador, ou para quem não tem o smartphone, ou para quem não tem um acesso permanente, né? Uma conexão permanente. É algo que vira e mexe, os agentes públicos não respondem. Falam da digitalização, da velocidade, né? Aquela abordagem 5G, digamos assim, mas tem muita gente que enfrenta essa dificuldade. Então, também para a gente pensar com carinho, olhar com carinho para essas pessoas. Pois é, a digitalização é de extrema importância, mas ela precisa ter qualidade, né, capacidade, e é preciso investir no letramento digital Sem da dúvida. população. Obrigada, viu, Tassos? A gente se fala mais na semana que vem. Beijo. Na terça-feira. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.